isso é um objetivo para ti, ou seja, de comunicar aquilo que é, ou seja, principalmente aquilo que é o empreendedorismo para pessoas, no teu caso surdez, mas eventualmente outro tipo de condições. É um objetivo para ti marcares essa posição ou pelo menos passares essa mensagem para outras pessoas? Sim, para mim isso é muito importante. Mostrar como é que isto funciona, não é? Com uma pessoa surda, porque estamos no mundo maioritariamente ouvinte e que se esquece das pessoas Uhum. surdas ou com outro tipo de dificuldades e que são pessoas e que merecem estarem visíveis, não é? E terem essa visibilidade e que conseguem gerir uma empresa e Sim. eu tenho uma marca. E como é que isto tudo acontece, não é? Eu acho que é muito importante passarmos esta informação. Como é que isto tudo funciona? O que é que para ti foi as maiores dificuldades para, tipo, a começar um negócio que, por exemplo, muita gente, quando começa um negócio, uma parte dos processos é, por exemplo, telefonemas, não é? Tipo, ligar para fornecedores ou assim. Como é que é esse processo de negociar materiais ou tudo que envolve, não é? Tudo está envolvido no negócio Sim, contigo. se calhar desde os clientes até aos fornecedores, acaba por ser tudo comunicação, não é? Então, no início, quando criei a empresa, eu tive que. Ou seja, é difícil criar uma empresa pelo facto da comunicação com os clientes e dos fornecedores. Isso trouxe muito, muito medo, mas eu tive que arriscar. Hum, ou seja, a comunicação era muito através de mensagem, era preciso muita paciência e muito respeito, isso era essencial. Mas eu, quando precisava de ligar, pedia à minha mãe. E, por exemplo, em termos de contabilidade, a minha mãe é que faz essa parte do trabalho na nossa marca. Mas para ligar seria a minha mãe e explicava que eu sou uma pessoa surda e as Uhum. pessoas normalmente são muito pacientes e depois conversámos sempre por mensagem. Até agora nunca senti uma falta de respeito ou qualquer entrave nisso e ainda bem para mim, fico muito satisfeita com isso. Por acaso, mencionaste a tua mãe e eu vi o documentário que tu fizeste e logo no início tu mencionas que a tua mãe acaba por, logo no início da tua vida, dedicar-se um bocadinho à tua educação. Quão importante foi ter esse suporte a crescer de teres uma pessoa que se dedica, ou não é, a tu teres a vida mais confortável possível? Sim, foi muito, muito importante. Eu imagino, se a minha mãe não tivesse feito o que fez por mim, eu acho que não conseguia chegar até onde eu estou agora. Tudo que eu tenho eu agradeço à minha mãe. A minha mãe deixou o trabalho para se dedicar à minha educação, para se focar totalmente em mim. E claro, o meu pai também, claro, foi um apoio dos dois. Mas isso para mim foi mesmo muito, muito importante. Foi como é mesmo um amor muito forte, não é? Ou seja, olhar para mim e acreditar que eu consigo e fazer o máximo possível por mim. E achas que é daí que também vem a confiança para seres empreendedora? Porque mesmo para pessoas que não têm, não é, tipo, nenhum problema, nenhuma deficiência, é um mundo muito assustador, é o mundo do desconhecido, não é? E é preciso, eu diria eu, é preciso já estofo por si ser empreendedor, porque pronto, é preciso lidar com muita merda, não é? Ahm, tipo, e sentes que essa confiança que também para tu entrares assim nesse mundo que veio da tua mãe? A minha mãe, sim, trouxe-me essa confiança, que eu consigo fazer as coisas, que eu consigo ultrapassar todos os obstáculos e qualquer dificuldade. Mas este trabalho, esta minha confiança e no mundo dos negócios, não é? Sim, no mundo dos negócios. É mais saber como gerir este mundo dos negócios com os ouvintes. Ou seja, talvez colocarem de parte por ser surda, por exemplo. Eu sinto que é um desafio muito maior, é um desafio que as pessoas ouvintes não sentem, não é? É uma luta que os ouvintes não têm. Eu acho que temos que fazer um esforço ainda maior para nos tornarmos visíveis. E parece que eu preciso estar sempre a provar. Acho que não é provar aos outros, é provar a mim própria que eu consigo.
e também ver que as pessoas surdas, ou seja, mostrar a surdez. Mas, por exemplo, sentes que não te levam tão a sério? Tipo, vai para além do problema da comunicação só? Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui entrevistada na NIT, na revista NIT, aquilo foi uma grande divulgação. Acho que foi a primeira vez que teve assim um grande impacto. Ninguém conhecia, ou seja, ninguém sabia que por trás da Oyara estava uma pessoa surda. Eu estive durante um ano sem revelar isto. E a partir dessa entrevista, pronto, foi revelado que eu era uma pessoa surda e isso teve muito destaque. Ou seja, o meu negócio corria bem, mas depois disso eu senti que correu ainda melhor. E depois eu pensei: será que as pessoas querem comprar porque realmente gostam? Ou por outro lado é por caridade? Ou por pena? É ok. surda. Eu isso não gosto disso, eu detesto isso. Eu quero que as pessoas vejam e que queiram comprar porque realmente gostam do meu trabalho e que realmente valorizem a minha luta, tudo bem, mas não por caridade, isso não gosto. Eu preciso que as pessoas. Eu não preciso disso, não preciso de caridade. Eu quero que vejam e sim, gostem do meu trabalho, gostem das minhas joias, valorizem e respeitem. Claro, mas tu vives com isso regularmente? Por exemplo, tu tens sempre uma vozinha na cabeça que sempre que te acontece, por exemplo, uma coisa boa, tu pensas, tipo, será que é por causa da minha condição ou será que é por causa do meu talento? Sim, tenho essa vozinha na cabeça, sim, penso isso algumas vezes e eu tenho que fazer esta adaptação, não é? Eu tenho que falar mais sobre isto, sobre a surdez, porque eu percebo que muitos ouvintes não têm informação nenhuma sobre a surdez e sobre a comunidade surda e que eu preciso, que tenho esta necessidade de ensinar, de explicar o que é isto e que a empatia é muito, muito importante. Mas porque é que tu achas que as pessoas não falam o suficiente? Porque é que, por exemplo, eu acho que na minha experiência, eu acho que não houve uma única vez de eu a crescer na escola em que alguma vez este tema tenha sido abordado. Pois, na escola falta informação sobre isso mesmo. O ensino da língua gestual, por exemplo, informação sobre a comunidade surda. Eu acho que isso está mesmo muito em falta e eu espero que no futuro isto melhore, porque eu acho que realmente a educação tem muito culpa nisto, não é? Porque não há qualquer informação sobre isto, sobre a comunidade surda, sobre a língua gestual. Ok, vem uma pessoa surda, pensam que não é capaz, que não é inteligente, que tem muitas dificuldades, que não sabe comunicar, que os colocam de parte. Hoje em dia, muitas pessoas veem ou seja, já veem com normalidade. Hoje em dia, as pessoas ouvintes acostumadas. As pessoas ouvintes não estão habituadas a lidar com outras pessoas, ou seja, quer sejam surdas ou com outro tipo de deficiência. Não veem isso com normalidade. Eu acho que isso muito se deve à falta de informação. Como é que foi o teu caminho na escola, então? Porque, como eu disse, estas coisas não são faladas nas escolas. Tu andaste numa escola normal, onde, portanto, os teus colegas eram iguais a mim, também não faziam a mínima como te abordar e tiveram que também ter essa educação assim um bocado. Na verdade, quando eu era pequena, eu estive numa escola de ouvintes, em que não havia qualquer outra pessoa surda. Normalmente as pessoas surdas são colocadas de forma separada numa escola para surdos, mas a minha mãe decidiu colocar-me numa escola de ouvintes e eu sempre estive integrada com ouvintes. Foi difícil, mas eu tive uma sorte mesmo muito grande, porque tive um professor muito empático e que me recebeu de braços abertos e que me aceitou e aceitou a minha mãe como intérprete, porque se não fosse esse professor, se ele não tivesse valorizado isso, não deixasse a minha mãe estar presente em sala de aula, isto não seria assim, não é? Depois, mais tarde, eu cresci e estive sempre com ouvintes. E foi aí que eu comecei a oralizar, talvez a partir do 5º ano, ou seja, no primeiro ciclo não oralizava nada. E a minha mãe esteve a pensar como é que poderia fazer para eu me sentir mais incluída, porque eu sentia-me sempre à parte. E a minha mãe teve que aprender língua gestual
E depois ensinou a todos os meus colegas para comunicarem comigo, para eu não me sentir excluída. E tu achas do facto de ter estado numa escola de ouvintes foi muito melhor do que ter estado numa escola que fosse diretamente ligada a surdos? No outro dia eu falei sobre esse tema com a minha mãe. Perguntei-lhe, mãe, porquê é que tu me colocaste numa escola de ouvintes? Porque na verdade ela é ouvinte, não é? Ela nunca iria saber como é que eu me iria sentir por sentir-me um pouco excluída naquele mundo, não é? Ou seja, poderia sentir a falta de estar integrada na comunidade surda. Eu só eu só entrei na comunidade surda, assim dizendo, em 2022. É muito recente, não é? Há 2 anos. Quando eu entrei na comunidade surda, eu senti que, ou seja, faltava uma peça de um puzzle. Ou seja, a partir desse momento senti que era completa. Ou seja, estou na comunidade de surda e estou na comunidade de ouvinte. Eu não consigo escolher uma delas, eu estou com as duas. Sim, isso é interessante, mas eu agora vou dar um bocadinho a minha opinião, que é um bocado baseada em nada, não é? Mas é a minha. Mas tu, tipo, eu acho que até é benéfico teres andado numa escola de ouvintes, porque tu desde cedo. E eu acho que isto é bom para qualquer ser humano, independentemente de condições. Tipo, desde cedo tu habituaste a estar confortável no desconfortável. E isso também é tipo, é algo que tu acabas por levar para a vida. E se calhar pessoas que, por causa de uma condição, se isolam demasiado depois, tipo numa comunidade ou só de surdos ou de whatever, acabam por se calhar ser um bocado mais awkward quando estão com outras pessoas, porque se calhar não estão tão à vontade. Por exemplo, uma coisa que eu noto em ti, tipo, tu não és, tipo, não é assustador falar contigo, tipo, tu és uma pessoa, tipo, sim, pelo menos eu sinto bastante approachable. E à vontade, se quiseres. Sim, uma pessoa que tipo deixa à vontade até fazer as perguntas e tudo, nota-se tipo tens uma veia sociável. Mas a verdade é que eu sofri muito na escola com ouvintes, né? Fui vítima de bullying, não me respeitavam, gozavam comigo pelo facto de ser surda. Eu tive que. Porque é que tu não vais para a escola dos surdos? Isto aqui é o mundo dos ouvintes. Ouvi mesmo muita coisa e isso teve um grande impacto na minha vida. E faltou-me essa convivência com os surdos que eu acho que iria melhorar as minhas dificuldades, porque eu pensava, eu sou a única, os outros não têm as mesmas dificuldades que eu. E eu, ou seja, sentia-me sozinha, parecia um ET, sentia-me um ET ali. Mas a verdade é que, ou seja, parecia uma imigrante no meu próprio país. Era assim que me sentia. E eu pensava que também, ou seja, o convívio com os surdos deveria ter sido mais cedo na minha vida. Mas não sentes que isso te deu estofo, te deu Capacidades? tipo, sim, a capacidade de também conseguires lidar com muito mais merda na tua vida, não é? Tipo, que se calhar alguém que é mais protegido, se calhar é também mais vulnerável emocionalmente. Mas sim, mas o meu objetivo também não era focar-me só na comunidade surda, mas estar sim com os dois. Ou seja, que este contato com a comunidade surda tivesse sido mais cedo, mas eu estar com os dois, aprender mais sobre os surdos e os surdos aprenderem coisas com os ouvintes, ou seja, não estarmos separados, estarmos juntos, não é? Não estarmos assim divididos. E a minha mãe escolheu isto, porque achou que era o melhor para mim. Mas a verdade é que eu sinto que o melhor para mim é estar com os dois. Mas a minha mãe não tinha como saber, não é? A minha mãe Claro. fez sempre o melhor por mim, não é? Pelos filhos. Quando eu era pequena eu tinha que aprender de alguma forma e foi o que ela considerou melhor para mim. E eu acho que o mundo poderia ser melhor se nós estivéssemos juntos. Sim, Porque imaginem, se estas duas comunidades estivessem juntas, eu poderia falar convosco em língua gestual, por exemplo. Sim. Ok. Assim, eu tenho aqui uma introduçãozinha que acho Sim. que já falámos o suficiente um bocadinho Exato. para estarmos mais aqui à vontade. Portanto, e agora vou-te Bem. introduzir. Espero que faça justiça à pessoa que tu és aqui. Portanto, aqui vai. Bem, a convidada deste episódio é Sara Inês Serafim.
A Sara nasceu com surdez profunda, mas não deixou que isso a definisse. Fundou a Hoyara Jewelry, uma marca de joalharia onde se foca na criação de peças únicas e inovadoras. Hoje a Sara é uma empreendedora que tem vindo a deixar a sua marca no mercado nacional e internacional, que eu vi umas coisas, já vamos discutir isso. Já vamos falar sobre isso tudo, portanto, Sara, muito bem-vinda ao outro lado, uma salva de palmas. Obrigada. Bem, agora para tocar aqui um bocadinho no empreendedorismo e no teu negócio, até para dar um bocadinho de contexto, já que também falámos um bocado sobre o teu crescimento, tu tiveste algum exemplo de empreendedorismo na tua família ou foi um processo de aprendizagem completamente sozinho da tua parte? O meu pai tem uma empresa, é empresário, e ele quando era pequeno ele passou por muitas dificuldades. Ele começou do nada, né? Ele lutou muito e conseguiu muita coisa, conquistou muita coisa. Eu acho que isso me inspirou. E ele para mim é o meu modelo. Ele ensinou muita coisa, para como ser uma pessoa empática, como ser empática, sim. Desculpa. Ser generosa, ser uma pessoa generosa. E isso para mim foi muito importante, porque eu vi as dificuldades, conheço a história, não é? O que ele passou para chegar onde está agora. Ele tem cinco empresas. Isso para mim, claro, ou seja, foi um modelo para mim e fez-me também querer ser empresária. Ou seja, é uma prova. E eu acho que é muito importante o meu pai também ver isso e que eu consigo, mesmo sendo surda e mesmo com algumas dificuldades, que eu consigo e mostrar-lhe isso. Mas claro, para mim própria também, eu também quero mostrar a mim própria que eu consigo. Mas para mim, claro, o meu pai é um grande exemplo para mim. Incrível. E a minha mãe... Tu cresceste e veste, por exemplo, aquelas histórias clássicas de negociozinhos que ias fazendo, ou tu adotaste um bocado mais o empreendedorismo numa fase mais avançada da vida? Eu via o meu pai, não é? Eu achava que era muito difícil, era muita matemática, que não percebia nada. Mas depois, em relação às joias, eu comecei a gostar realmente muito de fazer as joias, mas também via isto, né? E via este trabalho todo que o meu pai tinha. Tive que precisar de saber como é que isto tudo funciona e decidi arriscar. E como é que as joias entraram na tua vida? Na verdade, não foi a minha primeira escolha. A minha primeira escolha foi era biologia marinha, porque eu adoro, eu adoro tudo o que seja relacionado com o mar, adoro, mas detesto química. Ok. Então, pronto, enverdei para outro caminho, para o caminho artístico, e entrei na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. E fiquei lá 2 anos, na licenciatura. E naquele momento eu estava também a fazer um curso de joalharia, mas nunca com essa intenção de criar uma empresa. Como gosto de trabalhos manuais, e as mãos para mim têm realmente muita importância, né? Pela língua gestual, é a minha voz. Sempre valorizei as mãos e gostava de trabalhos manuais. E depois acabei por desistir desse curso por achar muito teórico. E eu não percebia nada e precisava de algo mais prático, um trabalho realmente mais manual, e mudei de curso para design de interiores, na ESAD, e pronto, e é a licenciatura que eu concluí. E em relação às joias, ou seja, após concluir o curso, eu pensei, por que não é? Porque isto começou tudo na ESAD, na disciplina vitrinismo. Na disciplina vitrinismo foi-me proposto fazer uma montra. E a minha professora perguntou: porque tu não mostras o trabalho que tens feito então com o curso de joalharia? E então aprofundei mais este tema e foi aí que nasceu a empresa. Relativamente ao nome da empresa, depois surgiu mais tarde no Algarve. Então, mas então a empresa começou quando ainda estavas na faculdade? Sim. E tu conciliavas os dois? Não, ou seja, eu estava na Faculdade de Arquitetura quando estava a tirar o curso de joalharia. Depois quando estava na ESAD, foi quando criei a empresa, a Oiara, assim.
E tu sabias que ias acabar o curso e era isto que querias fazer? Ou ainda estavas a ver como é que ia ser? Tu queres joias ou ainda estavas? Ainda estava indecisa, porque gostava de juntar as duas coisas, mas percebi que teria que primeiro terminar realmente o curso de design de interiores e depois focar-me totalmente noutra coisa. E talvez fique para o futuro, não sei, mas eu também gosto muito de design de interiores, adoro. Mas não está nos meus planos agora. Os meus planos para já serão mesmo as joias. É um amor mesmo muito grande que eu não Claro. esperava. Acho que aparecem coisas que realmente nós não esperamos na nossa vida. E eu já reparei que tu acabas por te orientar um bocadinho a tua vida e os teus gostos mais para a parte, se calhar, visual, ou seja, tudo o que é arquitetura, design de interiores, as joias também é uma coisa super visual. Reparas nisso e é uma coisa que também tu gostas, não é? Pelo menos já é aquilo que eu percebi. Sim, adoro arte, Uhum. adoro, ou seja, visualmente, ou seja, transformar as coisas, criar joias, adoro. E a arte é algo realmente muito bonito. Sim. Eu não imagino, não imagino a minha vida sem Oiara. Não consigo imaginar. Oiara é verdade que não é realmente esta palavra que eu quero usar, mas como se tivesse salvado a minha vida. Porque antes parecia que eu não tinha um caminho, acho que não tinha assim um objetivo futuro, estava sempre muito indecisa. É o teu E a propósito. arquitetura eu achei muito difícil e estava mesmo muito indecisa. Eu olhava para o mar e pensava muito e decidi que teria mesmo que arriscar neste caminho das joias, porque era algo que eu realmente gosto. Sim, e é bom. Tu que idade é que tens? 30. 30. E é bom tipo tu teres tipo até percebido isso relativamente cedo, porque eu acho que há pessoas que estão perdidas até aos 40, 50 e que vivem a vida toda perdida e até estavas a dizer, porque eu estava meio perdida e isto acabou um bocado de salvar-me. Ahm, mas é mesmo isso, tipo, pá, isto é uma coisa que nós falamos muito aqui no podcast, que é tipo, nós sentimos que a maior parte das pessoas vivem um bocado adormecidas, mas também não fazem o esforço por se encontrarem. É um bocado aceitam só as circunstâncias e metem a vida em piloto automático. E eu acho ótimo tu também, relativamente cedo, ainda na faculdade, teres percebido que tipo, o que é que querias, e mesmo a nível de curso, tipo, percebeste que não era aquilo e mudaste e não tiveste problemas em mudar, e depois noutro curso também percebeste que se calhar não era bem aquilo e encontraste as joias. Tipo, eu acho isso grande bênção, porque muita gente só muito mais tarde é que acaba por se encontrar. Mas tu há bocado estavas a dizer que, do nome Royara, que foi no Algarve. Sim, Sim. qual é a história por trás? Então, parece-me assim uma história de amor, mas não. Não, Foi que eu estava a achar não que era é. tipo, encontrei o homem da minha vida no Algarve, sair do mar. Não, mas não é, na verdade. Mas parece realmente assim uma história de amor, mas não é. Então, no Algarve, eu já tinha criado a Oiara, mas precisava de associar um tema, não é? Às coleções. Não podia ser assim algo aleatório, não é? Eu tinha que pensar, ter os pés bem assentes na terra, e eu estive no Algarve durante um mês e eu ia à praia da Coelha, todos os dias ia àquela praia, durante aquele mês. E eu estava sempre a apanhar conchas e búzios, encontrava muitas conchas diferentes, ia desenhando e realmente vi que o nadador Salvador, que era sempre o mesmo também, hum, Eu sabia. a fazer o mesmo. Sabia, não, só não sabia. Desculpa, volta atrás. No dia seguinte, sim. Num dos dias seguintes, os meus amigos foram comigo à praia e eles estavam a dormir na toalha e eu fui apanhar as conchas e quando regressei tinha lá muitas conchas lá na toalha e eu perguntei-lhes, foram vocês que estiveram a apanhar? E eles, não, nós estávamos aqui a dormir, não fomos nós. Pronto, ok, agradeci ao universo, não sei quem é que me deixou lá aquelas conchas, mas no dia seguinte, com outra amiga, eu estive novamente a apanhar conchas e búzios pela praia e então o nadador Salvador dirigiu-se a mim e trouxe muitas conchas
E eu fiquei a olhar para ele e eu, foste tu que no outro dia então me deixaste aqui? E ele, sim, eu reparei que tu estavas sempre a apanhar conchas e búzios e decidi trazer-te. Depois, num dos dias que fui sozinha à praia, ele juntou-se a mim, perguntou se podia sentar ao meu lado e tivemos a falar então do meu trabalho. E ele também faz joias, mas ele faz diretamente com as conchas e com os búzios. E eu não, não é? Eu transformo aquilo em prata, não é? Eu com a prata crio conchas e búzios. E então, pronto, tínhamos isto em comum, não é? Este gosto. E ele sugeriu, então, mas porquê é que não fazem então uma coleção sobre o mar? E foi aí que surgiu, pronto, a primeira coleção, não é? E a partir daí, Ou seja, parece realmente uma história de amor, não é? Mas não, não. Não foi nada aliás, disso. agora aproveito para perguntar: tu chegaste a ver mais vezes o nadador só? Tipo, ele sabe que te ajudou e te inspirou, ou nunca mais viste essa Nunca pessoa? mais. Na verdade, eu acho que 3 anos depois, ou seja, ele não era português, 3 anos depois, eu regressei àquela praia novamente e estive a procurá-lo, e conheci alguns amigos que lá estavam, não é? Que o conhecem, mas ele não, já não estava por cá e nunca mais o E viram. eu pensar que ele tinha feito uma encomenda. Pensar encomenda, não é? Logo, afinal. Caralho. Mas foi muito, muito simpático, muito respeitador e muito paciente para comunicar comigo, porque eu, uma pessoa surda, e ele não era português, mas conseguimos comunicar e, ou seja, e também surgiu a ideia, não é? Da Oiara e desta coleção inspirada no mar. Então, tu fazes a tua primeira coleção e lanças, e como é que é esse lançamento? Como é que correu? O que é que tu. No início eu só vendia a amigos, porque eu queria ver como é que corria bem, se corria bem, se corria mal, porque eu não sabia. Pronto, como consegui vender, ou seja, a amigos dos meus amigos, e sempre assim, consegui sempre vender, correu sempre bem durante um ano. Ok, decidi fazer então uma segunda coleção, assim, uma coisa mais acertada, com mais passos, e depois, talvez em 2020, em 2020, ou seja, eu criei a minha marca em 2017, quando tinha 22 anos. Depois, em 2020, é que foi então o tal boom na NIT, através da entrevista da NIT, e foi aí que me dei mais a conhecer. E foi aí que também voltei atrás e referi que era uma pessoa surda. E eu, por acaso, gostava de dizer aqui uma coisa que tu fazes muito bem: que tu, outra pessoa que tem uma marca de joias, se calhar usa a plataforma, o Instagram ou outras redes sociais para. Ou seja, basicamente é um conjunto de fotografias das joias, mas eu acho que tu fazes muito a coisa da tua marca pessoal e juntas muito a ti à marca. Como é que foi esse processo de, ou seja, de te expores dessa forma, tendo em conta até o facto de se calhar não seres como fazes vídeos como as outras pessoas, não é? A verdade é que antes eu colocava muitos vídeos e muitas fotografias com modelos, amigos meus, porque eu antes realmente não conseguia estar a pagar a profissionais, não é? Era muito difícil estar a pagar tudo, e então fiz aos poucos. E depois amigos meus sugeriram, então, e por que não tu? Não é? Quem é que está atrás de tudo? Acho que também era importante tu mostrar-te. E eu, ok, pronto, comecei e gostei, e acho que as pessoas estão mais conectadas a mim porque veem que é a Sara, né? Que é real, e é a Sara que está por trás da Oiara. E ok, eu gostei da experiência e sinto-me bem com isso agora. Antes estava muito ansiosa. Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que me vão respeitar? Pensava muito nisto. Ou seja, trazia muita ansiedade. Mas correu bem, e hoje em dia eu sinto que há muita concorrência, que há alguma competitividade, infelizmente. Acho que o nosso país, Portugal, não é um país muito, ou seja, amigável às marcas pequenas. Sem dúvida. Há muita competição, acho que as outras causam muita ansiedade. Ou seja, causa muita ansiedade. Será que o meu trabalho não está a ser suficiente? Será que tenho que trabalhar mais? Acho que nos faz pensar muito.
E eu estive assim numa fase dessas e eu percebi que tinha que me acalmar e focar no agora e conseguir o que estava planeado para agora. E depois, ou seja, a nível pessoal e também como mulher empresária. Eu há pouco tempo também vi no Instagram que não sei se não sei se foste tu que postaste, eu sei que tinha a ver com a Yara, que tinhas uma publicidade em Nova York. Queres falar um bocado sobre isso? Como é que isso aconteceu? É engraçado. Desculpa, outra vez. Eu fiz uma viagem ao Brasil durante 2 meses. E nessa viagem eu recebi um e-mail de Nova Iorque. Eu vi, mas nem sequer abri o e-mail. Pensei que era spam, era assim, algo desse género, pensei eu. Passado talvez 6 meses, meio ano, um amigo meu que vive em Nova Iorque viu que o meu trabalho estava a desenvolver muito e perguntou: não tens interesse em colocar as tuas joias aqui à venda numa loja aqui em Nova Iorque? E disse-me o nome da loja. E eu, quando disse o nome, ou seja, aquele nome foi-me familiar, não era estranho, e eu reconheci que realmente era o tal e-mail que eu não abri. E fiquei muito entusiasmada, não é? Achei uau, será muito importante eu ter as minhas joias à venda numa loja dessas. E é muito difícil, ou seja, há uma lista enorme, não é? De pessoas que querem ter os seus produtos à venda, não é? E eu consegui. E claro, fiquei muito feliz. Foi a primeira, ou seja, a primeira internacionalização da minha marca. E eu quando fui a Nova York, quando lá cheguei e coloquei as minhas peças lá na montra, né, da loja, fiquei mesmo muito orgulhosa. E depois também em Times Square, no ecrã, apareceu a publicidade da minha marca e claro, isso faz-me sentir muito, muito orgulhosa. Eu estava muito nervosa, não é? E fui convidada para uma festa em Nova York, uma festa privada, só com pessoas conhecidas, atrizes, e eu Uau! estava muito, eu estava muito, muito nervosa porque esse meu amigo que é português, ele não me poderia acompanhar e ele pediu a uma amiga dele, que não era portuguesa, não é? Então imaginem como é que era a comunicação para estar comigo, mas muito simpática e muito paciente, acompanhou-me nesta festa, comunicávamos através de mímica e leitura labial, ou seja, leitura labial através do inglês, não é? E nessa festa eu sentia-me muito pequenina, não é? A olhar para tudo, Certo. sentia-me muito pequenina. E depois fui convidada a sentar-me lá e estava lá um homem, é? Um homem que, já não me lembro o nome dele, ele era piloto de Fórmula 1, acho que era, já não me lembro do nome. E ele começou a falar e a falar em inglês e eu muito nervosa, não sabia como comunicar. E depois explicaram que eu era surda e eu disse I'm deaf. Ok, sem problema, e pronto, através de mímica conseguimos comunicar e rimos muito, foi muito divertido, mas eu sentia, preciso beber, preciso me animar aqui um bocado, a ficar aqui mais descontraída, e parecia depois que era a minha língua materna, depois de beber eu senti que estava ali mais natural, e foi uma experiência muito, muito enriquecedora, porque eu adoro desafios, sim. Acho que, não sei, é difícil, mas eu quero mostrar que consigo e gosto disso que um desafio me faz sentir. Ou seja, a surdez que não me define e que eu consigo. E gostei muito dessa experiência, foi muito enriquecedora e fiz bons contactos e bons amigos. Mas na verdade, o que eu gostava de partilhar aqui uma coisa, eu acho que é uma coisa muito louca, muito, muito louca, mas ao mesmo tempo triste. Conhecem o DJ o Diplo? Sim, 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 sim. Sim, É assim que se diz, não sim, sei se. Diplo é. Diplo. Exatamente. Pronto, um outro DJ Uhum. que comprava as minhas joias, comprou
desculpa, personalizadas, joias minhas personalizadas. Vendi muitas joias a esse outro DJ, um DJ português que foi a uma festa, esteve numa festa, não sei onde, e que estava lá o Diplo. E que, pronto, que é amigo dele, não é? Que se conhecem. E então o Diplo viu as joias dele e adorou. Adorou e perguntou-lhe qual era o nome, se fazia uma peça para ele também. Ele queria uma pulseira em ouro com diamantes. E eu fiquei, uou! E eu, o Diplo, como assim? Como assim? Mas, infelizmente, isto porquê? Porque o tal DJ português disse-lhe que eu não fazia peças personalizadas para qualquer pessoa. E... E eu disse, não, eu faria sim, claro que sim. Ou seja, ele foi logo falar com ele, mas não, ele já, pelos vistos, teria arranjado outra pessoa para fazer a peça que queria. Mas claro, foi triste, mas eu acho louco, não é? E que fico muito contente porque reconheceu, ou seja, valorizou a minha marca, gostou o bónus. Ou seja, é um bónus. É um bónus, ou seja, conhecer a minha marca Claro, e reconhecer o meu sim, trabalho eu e ter sim. gostado. Mas por outro lado, claro, é uma história triste. Mas é sempre bom esse posicionamento, é sempre bom e estares já nesse meio e estares já esse tipo de pessoas a falar do teu produto já é incrível. E eu ia. Espera, mas não só isso, tu estavas há bocado a dizer que tu às vezes lidas um bocado com o conflito de será que as pessoas compram por pena ou por talento. Quando tu tiveres esse conflito, pensa neste momento desta pessoa famoso tudo que não faz a mínima quem tu és ou da tua existência e que a única coisa que viu foi talento. Quando olhou para as peças e quis uma peça. Sim, é verdade, é verdade. Devia ser uma oportunidade realmente muito, muito grande que poderia mudar muito ao Iara, mas por outro lado, pronto, escapou-me, mas não faz mal. Eu sinto que perdi esta oportunidade, não é? Mas que acredito que muitas outras irão surgir, boas, e pronto, tenho que ir com o tempo, ainda sou muito jovem e a vida continua. E tendo em conta também essas oportunidades, qual é que é a tua melhor, ou o que é que tu costumas fazer mais para chegar a essas oportunidades, ou por exemplo a lojas ou etc. Qual é a tua melhor forma de fazer isso? O Iara só existe online, Uhum. mas eu gostava de um dia abrir uma loja física. Mas eu acho que agora não é agora é o momento. Eu sinto que preciso ter mais visibilidade ainda, conhecer melhor tudo isto, este mundo. Eu sinto que ainda é muito cedo para isso, porque, ou seja, eu tenho a marca há 8 anos, mas nas redes sociais eu sinto que só estou há cerca de 4 anos, tenho mais visibilidade há cerca de 4 anos. Só há 4 anos, por isso eu sinto que tenho que ir com calma, porque isto está realmente muito trabalho. Eu é que faço tudo sozinha. Uma pessoa. Eu não tenho nenhuma equipa, não é? Eu tenho que fazer tudo sozinha. Crio as joias, crio os vídeos, todo o conteúdo. Por isso eu tenho que começar a perceber melhor. Porque, por exemplo, este ano eu fiz um primeiro evento em Lisboa. Foi no mesmo dia do meu aniversário, em que comemorei os meus 30 anos e que lancei uma nova coleção. Foi quase. Ou seja, entrei quase em burnout, porque eu estava muito, muito, muito cansada e comecei a pensar nisso, essa possibilidade de uma equipa. Mas pronto, ainda não foi desta, mas talvez num futuro. Tu, neste momento, o que é que tu dirias que é a maior dificuldade que tu tens dentro da empresa que não te permite escalar o negócio? Porque eu acho que acho que mais conteúdo ainda, mostrar mais os bastidores, dar realmente informação mais aprofundada sobre o meu trabalho. Eu acho que isso é difícil porque neste momento eu estou sozinha e não consigo mostrar mais, não é? E fico muito, muito cansada. Hum, por exemplo, ter uma assessora para que me pudesse acompanhar e fazer melhor esta gestão. Eu acho que realmente isto está em falta, não é? Porque só uma pessoa, não é, como eu, a fazer isto tudo é difícil.
E se tivesses alguém, eu tenho alguma curiosidade naquilo que é a produção e onde é que tu aprendeste o processo de produção de uma joia, ou seja, vindo de artes e vindo da parte da arquitetura, como é que surgiu depois aquela parte de dominares todos os equipamentos que precisas para fazer as joias? E será que essa pessoa que vinha a mais ia para essa parte de produção ou punhas noutro sítio? Não, seria para ou seja, organizar eventos, organizar os conteúdos, ou seja, poderia ser uma vantagem para Claro. mim, não é, para a Yara, mas eu continuaria na parte da produção, de todo o trabalho manual. Ou seja, eu é que faço os desenhos, eu é que tenho as ideias, eu muitas vezes demoro 1 ano, mais de 6 meses, vai depender, porque as ideias não surgem assim de nada, não é? Eu tenho que desenhar muito e vários desenhos, é uma coisa muito demorada. Ou seja, outra pessoa seria mais para a parte da gestão, mesmo ajudar-me a planear outras coisas e como é que poderia alavancar mais a marca. Eu acho que se tivesse, a Oyara poderia crescer mais rápido, sim. Mas a verdade é que eu não sei, eu já pensei sobre isso, mas poucas pessoas surdas têm empresas. E como é que as pessoas, ou seja, as pessoas surdas têm uma dificuldade redobrada, não é? Porque as pessoas surdas já são muito prejudicadas e têm dificuldades. E então, isto porque eu já conversei com uma pessoa no Brasil que também tem uma empresa e é surda. E falámos sobre isto, não é? Como é que isto tudo funciona e ela sentiu que poucos ouvintes apoiam. Ou seja, aqui em Portugal eu também sinto que, ou seja, não quero ir nada disto de caridade, como já tinha referido. Eu quero é que vejam, ok, é surda, boa, mas que não vejam a pessoa surda, que vejam sim o trabalho, que gostem disso. Eu acho que isso poderia alavancar ainda mais a minha marca. Sim, mas, por exemplo, tu sentes que as peças que tu desenhas são replicáveis? Estavas a dizer que, desculpa, que que és tu que ainda que és tu que fazes as peças à mão. Mas, por Sim, exemplo, daqui vamos supondo que tens planos de escala do negócio e, por exemplo, em vez de fazeres, por exemplo, 10 anéis deste tipo, passas a fazer 300, 400, 600, pronto. E tu terias que delegar, portanto, tinhas de ter mais pessoas na produção a fazer. Tu sentes que é muito, que as tuas peças são muito o toque teu, da tua mão, ou que dá para tu fazer os designs e isso tudo e depois teres uma equipa de produção que consegue produzir exatamente como tu queres? na verdade, antes de ir a Nova York, eu fiz 200 anéis. Peças. Fiz 200 peças durante um mês. No mês fiz 200 peças. Pô, Isto deu muito, muito, muito trabalho. Sem dormir, esquecia-me de comer, estava muito focada naquilo. Fiquei muito, muito, muito cansada. E eu percebi que, ou seja, aí pensei nisso, né? Pode ser outra pessoa, mas tem que ser realmente alguém da minha confiança. Eu acho que isso é muito, muito importante. Alguém que eu confie no trabalho. E pensei nisso e até cheguei a criar uma lista, mas eu acho que agora, acho que não preciso. Mas eu espero, talvez no próximo ano, conseguir juntar alguém, mas claro, tenho que, ou seja, teria que pagar essa pessoa e as outras despesas que estão inerentes ao negócio, não é? Mas quando precisar mesmo, ou seja, acho que sim, irei optar primeiro por uma assessora para tratar de outras coisas e não para a parte manual. Agora, eu sinto que para já na produção serei só eu. Mas se tivesse outra pessoa também na parte da produção, não sei, eu acho que o toque não será o mesmo. Acho que isso é estranho pensar nisso. Claro que seria uma grande ajuda, claro que sim. E que poderá ser necessário, não é? Porque eu não posso estar a fazer sozinha muitas peças, não é? como é que é o teu processo criativo hoje em dia para as peças? Eu sei que tu crias temas, não é? Mas, por exemplo, eu reparo, e não sei se os anéis que estás a usar agora são teus, Sim, mas tipo, tem assim uma sim, vibe, é tudo meu. assim uma vibe meia abstrata. Tipo, eu gosto e eu acho isso mesmo fixe. Isso é baseado em tipo experiências da tua vida. Como é que é esse processo? O Yara não é só, ou seja, não é só a venda de joias, não é?
é também uma reflexão, vários temas, várias situações da nossa vida. Por exemplo, este anel é sobre o amor próprio e a escolar também, ou seja, tem tudo um significado que poderá corresponder a uma situação de qualquer pessoa, não é? E também com a comunidade surda, por exemplo, no evento que eu fiz com esta coleção, eu mostrei, porque eu já tinha criado uma coleção sobre surdos, sobre pessoas surdas. Ou seja, eu gosto de mostrar isso, de trazer uma reflexão, mas através das joias. Tem sempre, as minhas coleções têm sempre um significado profundo, como o amor próprio. No próximo ano será. É difícil o gesto. Personalidade. Sobre personalidade. Para o ano vou. Ok. Para o ano vou criar uma coleção sobre personalidade e dualidade. Ou seja, terá sempre um significado as minhas coleções. Não é nada aleatório. E como é que tu decides isso? Tipo, o que é que vai ser? Ou seja, surgem, eu estou a dormir e uma ideia. E quanto tempo demora desde o momento em que tens a ideia e até concretizares? E quantas tentativas é que tens que fazer? Ou seja, tentativas mesmo na parte da produção? Demora muito tempo? Tens de fazer muitas tentativas? Por exemplo, quando eu sinto que está algo em falta, ou seja, ou estou a pensar em alguma coisa, estou ali a avaliar ainda, tento através do desenho ter várias ideias, tento fazer ali um estudo, não gosto, tento outro, e surge outra ideia, e às vezes à meia da noite eu acho que sou mais produtiva à noite. E surgem muitas ideias, e desenho, e estudo, e investigo. E nesta nova coleção, ou seja, comecei em outubro, mas não está pronta, não é? Eu tenho que preparar ainda muito melhor as ideias e estudar muito melhor as ideias e depois mostrar aos meus amigos se acham que funciona, se não, o que é que acham. Mas as coisas demoram. Já fiz vários testes e não gostava e tive que repetir. Ok, ótimo. Quais são os planos que tens para o futuro? Por exemplo, como é que tu vês a Royar daqui a, por exemplo, 5 ou 10 anos? Ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, não é? Eu prefiro não saber. E eu gosto de focar mais no presente, porque eu antes pensava muito e de forma muito exagerada no futuro e trazia muita ansiedade. Eu agora quero focar mais no presente, ou seja, num futuro mais próximo. E claro, eu aponto coisas que gostava de fazer no futuro e penso, ok, neste momento posso fazer isso, eu não posso estar a pensar em tudo o que eu quero, não é? Eu gosto de focar-me numa coisa de cada vez. Mas sim, claro, tenho planos e no próximo ano. Pronto, tenho planos, mas eu aprendi que não se devem revelar os planos. Então vou guardá-los para mim, porque eu acho que revelar e depois as coisas não acontecem, ou mostrar a intenção que tenho e depois as coisas não acontecem, eu acho que é importante respeitar-me e guardar isso para mim e depois no devido momento partilhar. Ok. Tu várias vezes mencionaste que muita coisa te dá ansiedade. Isso é algo com que tu vives diariamente? É um problema que tu tens que lidas? Na verdade, eu só comecei a sentir ansiedade há cerca de 2 anos. Este ano foi um ano muito difícil para mim, em que eu me mudei para Lisboa. Vai fazer 3 meses que me mudei para lá e eu não esperava que fosse tão difícil para mim viver lá. Porque, primeiro, claro, os meus amigos, a minha família estão cá, não é? Mas pronto, são 3 horas de carro, mas é diferente. A cidade, parece que estou a começar tudo do zero. É realmente um desafio e barreiras para superar.
Mas sim, claro, eu sei que na vida terei sempre coisas a superar, não é? Mas parece que agora a vida em Lisboa parece que achei importante pelo mundo dos negócios em si ir para lá, mas eu sinto que há muita competitividade e traz muita ansiedade. Ou seja, porque parece que tenho sempre que provar e mostrar o que é ao Yara e que a Yara vale a pena. Mostrar os meus produtos e mostrar o melhor possível e também cativar outros clientes e que os clientes gostem do meu trabalho. Eu acho que este ano está a ser difícil para mim e tenho-me sentido muito ansiosa, muito pelo trabalho. E O que é que tu sentes que Lisboa te traz mais que, ou que te traz que o Porto não te estava a trazer? Tendo em conta que, por exemplo, na tua área, que pronto, é uma área mais de produto, e-commerce, e o Porto, o Norte, é mais conhecido pela industrialização e produtos, e muita coisa é fabricada aqui em cima. O que é que sentiste a necessidade de te mudares para Lisboa, que é mais focado em serviços? Porque também quis uma nova experiência, não é? E quero aprender coisas novas, aprender mais sobre, por exemplo, eu agora vivo sozinha, não é? Ou seja, acho que penso mais e penso mais em mim, foco mais em mim. E também sinto que lá tenho mais oportunidades, em Lisboa tenho mais oportunidades. Porque quando eu mudei, eu senti logo uma pequena evolução no trabalho. É estranho, mas as encomendas, ou seja, eu tanto tinha encomendas do Porto como de Lisboa, mas parece que tive mais contactos e começaram a surgir mais encomendas. Por exemplo, eu acho que estar lá presente em Lisboa também atrai mais, não sei, acho que tenho mais oportunidades, é isso que eu sinto. Mas estou lá há 3 meses, é muito pouco tempo, vamos ver como é que as coisas correm. disseste que a tua mãe te ajudava pontualmente no negócio, não sei se eventualmente chamadas com fornecedores, chamadas com clientes, pode ser algo do género. Sentes essa necessidade ou a tua mãe continua a ajudar-te nesse aspecto? Ou se em Lisboa estás completamente independente e. E sozinho? Pois. Na verdade, eu quero ser independente e gosto mais de ser independente. Mas sim, já apareceram coisas novas, por exemplo, no WhatsApp, hum, áudio. Sim, se alguém me manda um áudio, por exemplo, já dá para passar aquilo para texto. Sim. E também outras apps que já têm intérprete, ou seja, se eu quero ligar a alguém, posso ligar a essa app que tem um intérprete disponível para então comunicar com alguém ouvinte. Ou seja, eu quero essa independência e melhor a comunicação com os clientes. Mas claro, se eu precisar disso, quando eu tiver então uma assessora, poderá então fazer esse tipo de trabalho, não é? De comunicação, de chamadas, claro que será mais fácil e que. Ok, então é melhor eu corrigir. Corrige Sim, à sim, vontade. tenta, na boa, não? Não, mas ok. Pronto, o meu objetivo quando eu tiver uma assessora é ela tratar tudo isto da comunicação. E já tenho neste momento alguém que me ajuda nisto, não de forma oficial ainda, mas que já tenho alguém que ajuda nesta parte da comunicação. Ou seja, acho que uma assessora serve exatamente para isso, para esta parte da comunicação. Se calhar parte comercial, mas se calhar a parte de marketing não queres deixar desaparecer, seres tu a aparecer. Ou seja, comercial, lidar com clientes, etc. E se calhar poderia ser algo para essa assessora. Mas tu, como imagem da marca, acho que é uma coisa importante que Sim, não eu convém também. a perderes. Sim, é uma parte de ti, a marca, não é? Exato. Eu, já que estamos também a voltar agora um bocado para o tema da surdez, por acaso tenho uma curiosidade, pá, espero que não seja uma pergunta estúpida, mas Estão à vontade. também, tipo, na linguagem gestual também há línguas, por exemplo, alguém que é inglês e português fala também, tipo, em inglês ou português? É língua gestual? Sim, língua gestual. Sim. Ou seja, a língua gestual não é uma língua universal. Ok, era isso. ok.
cada país tem a sua própria língua gestual. Ou seja, temos várias línguas gestuais. No Brasil, a língua gestual é diferente da língua gestual portuguesa. Mas eu também sei falar a Libras, que é a língua de sinais brasileira, mas são completamente diferentes. E também, por exemplo, o termo linguagem gestual é um termo incorreto, porque na verdade não é uma linguagem, é realmente uma língua. E a língua gestual, pronto, temos a língua gestual portuguesa, que é da comunidade surda portuguesa, e a comunidade surda não tem necessariamente de ser uma pessoa surda, pode ser uma pessoa que tem outro tipo de dificuldades na comunicação e que até através da língua gestual seja mais fácil comunicar com outras pessoas. Não podemos pensar que a língua gestual é só para as pessoas surdas. Claro, é a língua das pessoas surdas, mas pode facilitar a vida a outras pessoas, pessoas que não tenham voz ou outro tipo de dificuldade. E sentes que, ou seja, basicamente o que dizem é que tu perdendo um sentido acabas por apurar outros, não é? Tu sentes que consegues de alguma forma perceber melhor tudo aquilo que é a linguagem não verbal? Por exemplo, corporal ou. Por exemplo, estavas a dizer que tu, por exemplo, aquela coisa que estavas a dizer há bocado de analisar os lábios das pessoas, tipo, e eu não consigo fazer isso. Exato. Pois é normal, porque vocês estão Sim, habituados a ouvir essa informação através da audição, e eu não, eu tenho um esforço mais visual, não é? E pelo movimento dos lábios. Mas claro, depende das pessoas, porque há pessoas que eu não consigo realmente fazer leitura labial porque ou mexem muito pouco os lábios, ou mexem demasiado os lábios, e isso não consigo. Ou também se fala muito rápido, também é difícil, mas claro, isso é o poder dos surdos, né? Conseguirem fazer leitura labial, mesmo à distância ou através de um vidro. Eu olho e consigo perceber muita coisa. Certo. Às vezes os meus amigos ou ouvintes brincam comigo. Às vezes estávamos, por exemplo, numa loja e querem saber o que é que a pessoa está a dizer, mas não conseguem ver. E eu olho e consigo perceber e digo. Ou seja, mesmo fofocas. Ou seja, é o poder dos surdos. E também é engraçado. Mas pronto, peço desculpa, mãe. Mas há uns anos eu estava na escola e alguns dos meus colegas tinham dificuldade na resposta ali no teste, e então nós criávamos ali um código: olha, isto é o A, isto é C, e trocávamos ali as respostas. Não, é que isso é mesmo um mundo que não é de facto de todo falado. Por exemplo, outra curiosidade que eu tenho é como é que, tipo, música, por exemplo, como é que é? É assim, há surdos que utilizam próteses auditivas, por exemplo, o meu caso, tenho os aparelhos auditivos, e há surdos que não usam qualquer prótese auditiva, nenhum apoio auditivo, e é uma escolha deles. Ou seja, a forma de ouvir será diferente nestes dois casos. Por exemplo, eu posso falar, por exemplo, voltando atrás. Por exemplo, eu quando retiro as minhas próteses auditivas ou uma pessoa surda que não usa qualquer apoio auditivo, ou seja, eu sinto a vibração através do chão, por exemplo, ou aqui na mesa, ou seja, vou sentir as vibrações. Por exemplo, com uma coluna aqui, eu vou sentir alguma vibração. Numa discoteca eu consigo sentir também as vibrações, sinto no meu corpo. Eu acho que somos mais sensíveis às vibrações do que os ouvintes, porque eu acho que os ouvintes focam mais na audição, não é? Tudo o que recebem através da audição. Nós é o toque, tudo o que sentimos no nosso corpo. E, por exemplo, com as próteses auditivas eu consigo ouvir música, mas uma coisa que eu não consigo perceber é as letras, ou seja, não consigo decifrar o que é que estão a dizer. Ou seja, eu tenho que acompanhar a letra através da escrita para perceber o que é que estão a cantar, não é? E depois, ou seja, tenho que ver isso primeiro para depois conseguir cantar uma música, por Mas exemplo. então consegues ouvir as melodias e. Sim. Não como um ouvinte, mas, por exemplo, eu consigo. Sons graves eu ouço melhor. Sons agudos não, tenho mais dificuldade. Parece, por exemplo, um passarinho, não consigo ouvir assim muito levezinho, não consigo ouvir muito bem. Ok. E mesmo tipo vozes humanas, portanto, nós agora estamos aqui a falar, tu consegues sentir. Sim, tens uma voz Sim. forte de homem, sim, consigo ouvir. Exato. Eu tenho uma voz aguda, mas pronto. Parece a minha, eu E com- acho. E ele tem voz mais grave. E tu consegues, Deixa eu consegues falar. perceber se tiverem, por exemplo, dois homens a falar, consegues perceber qual é que é a voz de um e a voz do outro? Ou seja, mesmo sem, Percebes que se calhar através por vibração ou algo do género, não é? Sim, Ok, incrível. sim, consigo.
Mas imagina, por exemplo, se eu fechar os olhos, estiver focada no que estou realmente a ouvir, posso conseguir chegar a perceber o que é que estão a dizer. Mas, por exemplo, eu estou aqui e estou a olhar para a intérprete, eu parece que esqueço o que estou a receber através Sim. da audição, não é? Mas quando eu não tenho intérprete e eu tenho que oralizar, eu sinto que estou mais focada no que o ouvinte está a dizer, não é? É como, por exemplo, apitar no trânsito. Exato. Por exemplo, aconteceu-me há 3 dias, eu não tinha os aparelhos auditivos. Esqueci, não foi esquecer-me, pronto, não coloquei, estava com pressa e não os coloquei. Eu estava a conduzir, estava na autoestrada e senti, não sei, que estavam a olhar para mim, não sei porquê, senti que estavam a olhar para mim. Não sei, eu não sei o que é que foi, o que é que se faz? Olhar para o espelho, o que é que se passa? Está tudo bem. E depois, pronto, chamaram ali a atenção, assinaram ou seja, atrás estava uma ambulância. E eu, vergonha, ou seja, estavam, né, estavam em emergência e eu não me apercebi. Sim. E eu, ou seja, as pessoas não imaginam que eu podia ser surda, né? E que sou Ninguém surda, pensa né? nisso. Ninguém, ou seja, assumem que o mundo é dos ouvintes e que esquecem que também existem pessoas surdas ou cegas ou com outro tipo de dificuldade. Mas as pessoas estão habituadas ao mundo dos ouvintes. Eu pronto, mas claro, ou seja, olharam para mim como se eu estivesse ali a marimbar-me para aquilo e não estava, não é? Eu realmente não estava a ouvir, não me apercebi. Mas claro, os surdos visualmente são muito bons no trânsito, mas eu pronto, naquele momento realmente estava distraída, não me apercebi. É interessante porque, tipo, o mundo não está mesmo montado para pessoas que têm, tipo, no Algum teu tipo de caso, condição. surdez, mas outra condição, tipo, porque agora deste um exemplo tão básico que eu nunca tinha pensado, de uma ambulância, que a maneira como uma ambulância, pelo menos durante o dia, sinaliza é com som. E é engraçado como ninguém pensa que. Eu acho que nunca perdi um segundo do meu tempo a Ou achar, seja, tipo. podia ser surda, não é? Exatamente. Mas, E também uma coisa que eu fiquei um bocadinho triste, não é triste, mas porque imaginem, por exemplo, representatividade em filmes. Já viram filmes com pessoas surdas? Não. Não. Muita coisa é que não vemos pessoas surdas. E porquê? Ou seja, depois pensam isso mesmo, talvez uma pessoa surda não seja a mais indicada, não é? Eu sinto que falta esta representação, não é? É muita opção pelos ouvintes e isso também faz com que ninguém aprenda sobre nós, Pois. sobre esta comunidade, não é? isso, mas Devíamos estar muito mais integrados. isso a representatividade é complexo porque, assim, da perspectiva de um estúdio de filme em que o objetivo, aquilo é um negócio, não é? Portanto, o objetivo é vender às massas. Ou se faz tipo uma história sobre isso, em que conseguem tocar as pessoas todas, ou eu acho que tipo as massas provavelmente não vão propriamente dar relate. E é por isso que não é muito atrativo para. Tipo, não acho que seja por mal, é isso que eu queria dizer. Muitas vezes as pessoas tipo, atribuem ao mal. Eu aprendi uma frase há pouco tempo, que é muito interessante, vou dropar aqui no podcast, que é: não podemos atribuir, não podemos atribuir ao mal aquilo que podemos atribuir à ignorância. E eu acho que é isso. Tipo, eu percebo que Eu sei que não é por mal, mas imaginem uma novela, um filme. É só, ou seja, não estou a sugerir que seja tudo focado em pessoas surdas, mas porque não assim, numa mesa, uma pessoa surda e 2 pessoas ouvintes, por exemplo. Ou seja, somos uma minoria, ou seja, a maioria é ouvinte, e depois traz pouca informação, não é? As pessoas acabam por nunca conhecer nada sobre nós porque também não estamos representados, não é? Ou seja, neste caso, por exemplo, a comunicação não tem que ser só através da língua gestual, pode ser através de mensagem escrita, por exemplo, de uma mímica. Eu não digo isso que seja por maldade, não é? Mas, claro, há pessoas que realmente ignoram e é por mal, mas outras que sim, é porque não têm essa informação, eu sei disso. Mas eu acho que os ouvintes podiam aprender um bocadinho mais o básico sobre comunicar com uma pessoa surda, porque, por exemplo, vocês vão na rua, alguém precisa de ajuda, não é? E é uma pessoa surda, como é que vão comunicar?
não é? Por exemplo, saberem isto do básico, precisa de ajuda, saber logo como é que poderiam comunicar, ou através de uma mensagem escrita. Se não souberem isso, o básico, ou se todos soubessem o básico, acho que seria muito melhor. E eu acho que a minha opinião passa muito por aquilo que disseste no início, que é pela escola. Eu acho que a escola Eu aqui devia também. ser um fator importante para, pelo menos, dar um bocadinho. É o que estavas a dizer, é o básico. Hum, Acho que seria a solução, se calhar mais do que os filmes, apesar dos filmes também, as séries e as novelas, se calhar poderem ter se calhar um outro ponto. A verdade é que a escola poderia ser aqui um fator importante. Sim. E também intérpretes na televisão nem Sim, sempre estão, não é? Há sim, muitos verdade. telejornais, por exemplo, que não têm, É às vezes verdade. têm, às vezes não têm. Então, como é que uma pessoa surda vai aceder à informação, não é? Tem que procurar noutro meio. Ou seja, em termos de acessibilidade, nem, ela Claro. não é garantida, não é ainda? Pegando no assunto também de intérpretes, difícil dizer a palavra intérpretes. Um, tu, por exemplo, sentes que, por exemplo, estamos aqui neste contexto aqui com vocês as duas, que consegues te exprimir a 100% quando tens tipo uma pessoa a traduzir o que estás a dizer para outra pessoa, portanto, ou sentes que às vezes fica coisas por dizer por não estar a sair da tua boca ou por eu não estar a perceber a linguagem gestual, porque há tanto canal de É um, comunicação. é um intermediário no meio. Sabem que eu, ou seja, até um certo momento da minha vida nunca tive intérprete, não é? Só depois na faculdade é que tive intérprete. Ou seja, mas assim, neste tipo de momentos eu não estava habituada a isso, não é? Porque, como tinha dito, eu não convivia com uma comunidade de surda. Um, e então eu tive sempre este esforço de oralizar, de perceber os ouvintes, como é que comunicava com um ouvinte, não é? Mas agora, como contato com pessoas surdas e estou na comunidade surda, a verdade é que a língua gestual foi a minha primeira língua, que a minha mãe ensinou-me quando eu tinha 1 ano, por exemplo, assim, para beber. E agora, em situações como esta com o intérprete, sinto que é estranho, não é? Porque eu sempre oralizei e agora começo mais a comunicar através da língua gestual. Ou seja, eu vejo que é realmente a minha língua e que a minha voz está nas minhas mãos. E eu acho que é muito importante também mostrar isto e mostrar a minha língua, que é a língua gestual. Mas a verdade é que oralizar também é importante, mas eu considero que a minha primeira língua é a língua gestual. Mas se a intérprete não estivesse aqui, eu iria sentir-me muito atrapalhada, porque teria que pedir para repetirem várias vezes, por exemplo. Ou seja, eu sinto necessidade de ter um intérprete que ajuda muito. Mas claro, agora também já estou habituada a ter intérprete, Hum. portanto. Eu também, outra curiosidade também que eu tenho, se calhar isto pronto, é uma pergunta mais pessoal, responde só se quiseres. Ahm, por exemplo, como é que é, por exemplo, numa relação? Tipo, essa comunicação, como é que tu conectas? Tipo, tu consegues conectar com pessoas que não sabem linguagem gestual? A relação, estás a dizer uma relação íntima, Sim, romântica? sim, ou isso, ou amizade, Relação. mas também, por exemplo, com um namorado, como é que é tipo o Sim, sim. cenário, tipo um cenário de família, essa comunicação? Quer dizer, estou a fazer família tipo quando construís família, não é? A tua família. Tipo, como é que foi crescer assim, por exemplo, com namorados ou assim? A verdade é que eu só tive namorados ouvintes até então e que alguns aprenderam língua gestual por vontade própria, eu nunca obriguei a nada. Mas dá Não jeito. obriguei a nada. Foi vontade própria, mas eu acho que é justo. Ou seja, é a minha língua e ele tinha uma língua oral, não é? E eu também oralizava e ele também gestuava. Eu acho que é justo e nunca foi um problema para mim. E agradeço muito pelo respeito e pela paciência, porque realmente é preciso paciência, porque com uma relação de namoro ou de amizade, com uma pessoa surda, eu acho que é preciso o dobro da paciência. Paciência para comunicar e muitas outras coisas que eu posso não conseguir, como por exemplo, imaginem,
Por exemplo, se ele disser uma coisa que eu não percebo, eu tenho que pedir para repetir, ele tem que repetir outra vez. Ou seja, pode causar ali assim algum desconforto, ali algum nervosismo. E a verdade é que, ou seja, eu posso sentir desconfortável porque não consegue comunicar comigo. Mas isso é normal, não é? Ou seja, são dois mundos diferentes, são duas culturas diferentes. Eu acho que é importante estarmos juntos e cada um aprender o básico de cada um dos lados. Por exemplo, a minha família são todos ouvintes. O meu irmão tem uma surdez, mas é uma surdez ligeira. Ele oraliza, que ele tem que falar ao telemóvel, tudo tranquilo. Mas a minha família é ouvinte. Só uma pessoa é que sabe falar bem em língua gestual, que é o meu irmão. Imagina, a minha mãe, que já foi minha intérprete, mas agora ela esqueceu-se da língua gestual, ou seja, como não praticou e agora comunicamos oralmente, já não comunicamos através da língua gestual. Por exemplo, um jantar de Natal em família, eu sinto-me sozinha. Porquê? Comunicam, não é? Estão ali a haver muitas conversas paralelas e eu tenho que fazer um esforço de estar a olhar, a tentar acompanhar tudo o que estão a dizer. Ou seja, comigo tem que ser uma conversa de um para um, não é? Mas claro, eu gostava de estar incluída nas conversas de toda a família, mas não consigo. Isso não consigo. E eles também não sabem língua gestual. E claro, para mim é muito difícil no Natal, esses momentos. Pronto, por exemplo, eu gosto muito de estar com a minha família e são momentos muito, muito felizes e eles respeitam-me, claro que sim, mas a verdade é que também me sinto um bocadinho à parte, porque os ouvintes nunca vão saber como é que um surdo se sente numa situação dessas. E achas que essa barreira que prejudica um bocadinho a maneira como tu conectas com pessoas, é mais difícil para ti conectares com alguém? Tipo a um nível mais profundo? Como assim? Não percebi. Tipo, pá, por exemplo, teres, por exemplo, uma deep talk com alguém. Não sinto essa dificuldade. Foi como disse, se for paciente, não é? Para mim, de um para um, eu tenho essa facilidade de comunicar com uma pessoa de um para um. Com duas, ou seja, eu e mais duas pessoas, ok, agora num grupo maior é que começa a ser mais difícil acompanhar a conversa. Ou seja, em grupo é mesmo muito difícil para mim. Mas considero que tenho sorte, né? E tenho amigos meus que estão sempre atentos, perguntam-me: percebeste tudo? E pronto, e tentam partilhar comigo o que é que estão a conversar em grande grupo. Mas a verdade é que se for sem linguagem gestual, tu vais fazer um esforço muito maior. Ou seja, acredito que tu, para entrar numa conversa mais profunda ou algo mais sério para ti, que em vez de sejas a dar 100% de foco na conversa, estás tipo a dar 20% para ler os lábios e 80% para a conversa. E se for linguagem gestual, já estás se calhar mais envolvida na conversa. É isto? A verdade é que eu, quando estou em convívio com amigos surdos, eu sinto que estou a 100% ali, ou seja, Pois. percebo tudo. Ok. É muito fácil, Sim. fala a qualquer momento, não é? Com os ouvintes, não. Mas claro, se for um para um ou de um para dois, tudo bem, não tem tanta dificuldade, mas há este esforço redobrado, sim. Tu achas que a tecnologia alguma vez vai estar avançada o suficiente, tipo, para poder dar audição aos surdos? Por exemplo, vemos hoje em dia, por exemplo, empresas como a Neuralink, Elon Musk, que com a cena do chip já conseguimos pôr pessoas a ver. Tipo, será que a tecnologia vai evoluir para um ponto em que alguém que nasce surdo é indiferente porque tipo, vai haver um tratamento qualquer que o ponha a ouvir? Eu acho que, por exemplo, se fosse sujeito a algo disso, eu acho que seria muito estranho. Não seria eu, seria outra pessoa. Eu não seria a sério? Sara. Sério? Sim. Porque imagina, existe o implante coclear. Eu uso próteses auditivas, não é? Mas há quem usa um implante coclear, quem tem um implante coclear, e eu pensei já muito nisso, porque poderia ouvir um bocadinho melhor. Eu estou a falar no meu caso, não estou a falar Sim, sim, na sim, generalidade claro. das pessoas surdas. Eu gostava de ouvir um bocadinho melhor. E
porque eu já ouvi muitos feedbacks positivos de quem tem implante coclear. Tenho uma amiga que tem um implante coclear e que consegue ter bastantes ganhos auditivos, e eu penso, também gostava, mas eu tenho que estudar melhor quais são as vantagens e desvantagens para mim. Agora, mudar radicalmente para um ouvinte, eu acho que isso é super estranho, porque, ou seja, 30 anos como pessoa surda, tudo o que eu lutei, tudo o que eu passei e todo o desenvolvimento que tive, agora mudar para uma pessoa ouvinte, não é? Não seria a Sara. Ou seja, parece que ia-me tirar uma marca, ou seja, a minha vida. Eu antes pensava nisso mesmo, eu quero ser ouvinte, queria ser ouvinte, mas agora já aceitei como sou, porque mostra realmente o quanto eu consigo, o quanto eu sou capaz, e que a certeza não é um problema. O problema está aqui, na parte auditiva apenas, nada na cabeça. A cabeça está intacta, não é? Sou inteligente. O problema está aqui, no ouvido, nada mais. Sim, mas poderia ouvir um bocadinho melhor, sim, mas era aí que eu queria chegar. Tipo, por exemplo, aquilo que eu estava a falar, tipo, nós vimos, acho que foi este ano até, que vimos uma pessoa cega a começar a ver com essa empresa, com a Neuralink. Eu não acho que tu deixes de ser a Sara. Nem estou a dizer, tipo, é possível que isso nem aconteça, tipo, na nossa vida, não é? Mas, tipo, o que eu quero dizer, tipo, se tivesse essa oportunidade de ter mais um canal, no fundo, de comunicação, tipo, tu achas que isso iria retirar da tua pessoa por teres mais um canal de comunicação? É, a sério, tipo. Sim, eu já pensei muitas vezes, se eu, Sara, se fosse ouvinte, como é que eu seria? Porque eu sinto que seria muito diferente da Sara surda, porque a Sara surda, ou seja, é muito mais persistente, resiliente, todas as dificuldades. Isso não vai embora, isso já está dentro de ti, tipo, tu já és essa pessoa. Já. Sim, a verdade é que eu nunca vou saber, não é? Como é que é a Sara ouvinte, não é? Eu nunca vou saber isso. Mas eu já pensei nisso. Como é que seria, mas não sei responder a isso. Não sei. Dá para perceber que não dá para responder, não é? Yeah, but... Não sei como, não sei como é que seria isso, a Sara ouvinte, não sei. É difícil para mim responder, porque eu nunca ouvi. E é difícil ver a realidade. Essa realidade. Pois, é estranho porque, tipo, por exemplo, como para ti estás a dizer que é estranho tu ouvires, para nós é estranho não ouvir. Mas eu penso na perspectiva de que se não ouvisse e tivesse a oportunidade de ouvir, eu iria querer ouvir. Por isso, tipo, a perspectiva que estás a dizer, tipo, não sei, eu não estava nada à espera, foi... mas percebo o teu lado, percebo o que estás a dizer. Por exemplo, eu amo ouvir, porque eu amo poder ouvir música. Eu quando tiro os aparelhos, às vezes sinto que é estranho, mas, por exemplo, consigo dormir muito bem. Eu não ouço nada. Isso é uma vantagem, é muito bom para mim. Quero dormir bem. Eu não quero barulho nem nada e consigo dormir bem. Eu já experimentei dormir com as próteses auditivas e é muito estranho porque há sempre assim algum ruído. Olha, eu tiro e não ouço nada. E às vezes estou muito cansada, prefiro mesmo não ouvir nada. Ou seja, há vantagens, há desvantagens. E eu consigo escolher ou ouvir ou não ouvir. Sim, eu que adoro pôr a coluna aos berros, tu serias a vizinha perfeita para ter. Vizinha melhor. Para não haver queixas. É isso mais mesmo. uma vantagem. Sim, tudo bem, à vontade, eu durmo na mesma. Mas já aconteceu uma vez num hotel, noutro país. Eu estava no terceiro andar e no primeiro andar do hotel eu sentia ali alguma vibração, sentia ali, ou seja, o chão estava ali com alguma vibração. E o meu pai estava também no terceiro andar. Desculpa, não percebi. O meu pai estava no terceiro andar e eu é que estava no último. E o meu pai é que pediu para trocar porque o meu pai não estava a conseguir ficar ali no terceiro andar porque estava muito barulho. Então pediu para trocar e eu, ok, não há problema. Então fui para lá, mas eu, quando me deitei na cama, eu sentia a vibração e eu, ups. Ou seja, a nível de sensibilidade,
consigo, não é? Sentir mais. E eu, ou seja, senti a vibração e também foi incómodo para mim. Uau! E eu, assim, eu acho que nós podíamos tipo, estar aqui tipo, horas a falar sobre isto, Sim. porque, mas acho que nós conseguimos cobrir muita coisa. Muita coisa interessante, E digo-te acima uma de tudo. coisa, eu acho que tens uma história impressionante e admiro muito como tu não deixaste que um problema te definisse ou tipo, admiro como tu olhaste para isso e nunca achaste que isso poderia ser uma limitação na tua vida. Foste fazer o que tu querias sem, não vou dizer sem medo, porque toda a gente tem medo, não é? Mas foste na mesma sem, e quiseste fazer da tua vida tua, nos teus termos. E isso eu acho que é admirável e dou-te os parabéns. Acho que a Royara que também estás a construir é uma marca incrível. Tipo, gosto de imensa espécie. Ainda agora estava, olha, e há bocado estavas a falar e tu, como estás a falar com as mãos, eu às vezes fico a olhar para os teus anéis e fico tipo, "Uau." E tens imenso talento e tenho a certeza que com esse espírito e com essa garra consegues chegar onde tu quiseres chegar. É só ir. Portanto, obrigado Obrigado. por aceitares o convite e obrigado também a Sim, ti, por a este ti por trabalho teres estado incrível. cá a ajudar e estou muito curioso para ver onde é que vais.